Vamos à atividade 3 da semana de matemática. Essa atividade 3, vamos trabalhar a observação de gráfico. Já estudamos na escola, antes da quarentena, como que um gráfico é construído, quais são os elementos que constituem um gráfico, tanto no eixo X quanto no eixo Y, certo? Lembrando que o eixo Y está na vertical e o eixo X está na horizontal, tá? Então aqui eu trouxe uma atividade muito interessante para vocês, que é a pesquisa um pouco histórica do nome de vocês, tá? Então aqui eu tenho uma informação muito importante. No Brasil, de acordo com o censo demográfico, lembrando que o censo demográfico é uma pesquisa estatística que trata de informações de homens, mulheres, crianças e idosos e trazem dados super interessantes para nós, tá? Existem cerca de 200 milhões de habitantes com mais de 130 mil nomes diferentes. Os nossos nomes fazem parte desses 130 mil nomes diferentes, certo? Com isso, temos aqui uma atividade muito interessante. Trata-se de uma pesquisa que vocês deverão realizar no link que está logo abaixo aqui, escrito Nomes no Brasil, do site do IBGE. Tá, daqui a pouco eu mostro para vocês. E depois de pesquisar o nome de vocês aqui, vocês irão clicar nessa parte de gráfico para responder algumas perguntas referente à sua pesquisa. Certo? Então vamos conhecer a pesquisa aqui, ó. Clicando no link, ele já coloca aqui a opção para você colocar o seu primeiro nome, apenas o primeiro nome. Vou fazer com o meu aqui, tá? Seleciona aqui entre masculino e feminino, pede para pesquisar. Aqui ele já vai trazer todos os dados referente ao nome pesquisado aqui, ó. Então, por exemplo, em relação ao nome Ivan, vamos olhar o gráfico aqui. No gráfico, eu tenho aqui muitas informações interessantes, mas vamos relembrar como é que é construído um gráfico e como é que eu faço a leitura dele. Nesse eixo aqui horizontal, o eixo Y, que a gente chama, lembra da aula de programação que a gente fez, de jogos? Então, o eixo que muda a posição aqui, né? O eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu tenho aqui as décadas de nascimento. Então, antes da década de 30, que é o que o IBGE tem de informação, depois década de 30, 40, 50, até a década de 2000. Aqui eu tenho 0, 10, 20, 30 e 40. Nesse meu gráfico apareceu assim, no de vocês pode aparecer diferente, mas não importa. O que importa é que esse número 10, ele representa a cada um desse lado esquerdo da vírgula aqui, representa 1000 pessoas. Então esse número 10 representa nessa linha 10 mil pessoas, aqui 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Vamos analisar o gráfico então. Antes de 30, pode ver aqui que ele está bem abaixo da linha de 10 mil pessoas, foi registrado 396 pessoas com o nome Ivan. Em 1930, 2.082 pessoas com o nome Ivan. Aqui, em 1940, 5.294 pessoas com o nome Ivan. Em 1950, foi aumentando, 12.319. Em 1960, 20.928 pessoas foram registradas com o nome Ivan. Em 1970, tá vendo aqui, ó, 28.370 pessoas com o nome Ivan. Em 1980, 31.723 pessoas com o nome Ivan, depois diminuiu um pouco em 1990, na década de 90, 18.768 pessoas, e em 2000, 10.348 pessoas. Outra informação muito interessante que ele mostra aqui, ó, no sumário, é um resumo de tudo que tem no site. Então ele tem a forma do sumário, ele tem o gráfico que também trata das informações principais da sua pesquisa aqui, tá? E aí eu tenho aqui uma tabela que mostra todos os estados do país, do nosso país, né? Aqui tem ainda o mapa do país e ele mostra com relação a todos os habitantes, né, até 2010, a frequência de pessoas em relação ao número total de habitantes que tem o nome Ivan. E ele fala da taxa de pessoas a cada 100 mil
né? A cada 100 mil pessoas, quantas pessoas se chamam Ivan? Então, o estado, a cada 100 mil pessoas, que tem a maior taxa, ou seja, o maior número de pessoas, considerando, lógico, o número de total de habitantes e o número de frequência, é Santa Catarina. Então, Santa Catarina, a cada 100 mil pessoas, tem 92 pessoas com o nome Ivan. Bahia, a cada 100 mil pessoas, 84 tem o nome Ivan. Rio de Janeiro, a cada 100 mil pessoas, 80 tem o nome Ivan. São Paulo, a cada 100 mil pessoas, 74 tem o nome Ivan e assim por diante. Aqui, o Acre ficou por último. Então, a cada 100 mil pessoas, 37 tem o nome Ivan. Só para a gente saber os estados que, considerando, lógico, é uma porcentagem aí em relação ao total de habitantes, que tem o nome Ivan. Aqui também eu tenho uma informação muito interessante, que é a popularidade. Meu nome está na posição 111 de popularidade. Lembrando que quantos nomes a gente tem diferentes no país? Em torno de 130 mil. Então até que não é tão ruim, é uma posição 111, não é tão desconhecido assim meu nome, é tão diferente, até que está numa posição assim bastante comum, né, o nome Ivan hoje no país, tá? Ele coloca aqui a taxa a cada 100 mil pessoas que deu maior em Santa Catarina, mas se eu considerar e ignorar essa informação e pensar qual o maior número de. Lógico que São Paulo tem um número muito maior do que Santa Catarina de população, provavelmente vai dar um número maior também de pessoas que se chamam Ivan, tá? Mas é uma observação que a gente pode tirar aqui para ter uma ideia de quanto que o nosso nome é realmente utilizado ou não. Aqui, lógico que antes de 1930, o registro do IBGE era diferente do que é hoje, até pelo avanço da tecnologia, mas eles têm aqui 396 pessoas, tá? Que é o momento que o nome Ivan foi menos registrado. E o segundo menos registro que eu tenho aqui com relação ao nome Ivan, 2082. E o maior, a década que mais se registrou o nome Ivan no país foi a década de 80, com 31 mil pessoas e 723 pessoas, né? 31.723 pessoas. Então, outra coisa muito bacana que eu vi aqui, que vocês podem consultar, e é uma das perguntas que eu tenho lá no formulário para vocês responderem, são os nomes similares. Aqui no meu caso, tem Ivan com M, por exemplo, o meu é com N. Tem com Y, tem o H na frente do Ivan e assim por diante. Então vocês vão poder colocar os nomes similares de acordo com o nome de vocês. O melhor da pesquisa é que a pesquisa é sobre você, sobre a história do seu nome, sobre dados estatísticos do seu nome, principalmente nessa linguagem de gráfico, que é uma linguagem que já estudamos na semana de estudo intensivo em outros momentos. Já estudamos no nosso estudo intensivo particular, não do Estado, né? E já estudamos na própria sala de aula, né? E podem perceber que na avaliação, de agora, já veio um gráfico assim, um gráfico de linhas, um gráfico em que vocês têm aí que compreender como é que vocês vão realizar a leitura para poder extrair a informação que é pedida no gráfico, certo? Voltando à atividade, clicando aqui na parte da atividade, tem algumas perguntas importantes aqui, então. Então, aqui, ó, de acordo com o gráfico apresentado na pesquisa, não se esqueçam de colocar o nome aqui, né? Em qual década nasceram mais pessoas com o seu nome no Brasil? Vocês vão colocar lá, certo? É só voltar aqui, tá vendo que eu não fechei aqui a guia? Só voltar à década de 80 e a segunda parte da pergunta é quantas pessoas nasceram nessa década. Vocês vão olhar aqui e vão falar, olha, 31.723 pessoas, certo? Tá respondido. Só que o nome de vocês é diferente do meu. Então a informação que vai aparecer aqui provavelmente vai ser diferente. Eu acho que a década talvez bata ou não, enfim. Pode dar alguma variável aqui, com certeza vai dar, tá? Cada nome tem uma história e tem um momento diferente. Pode coincidir a década, mas provavelmente o número de pessoas registradas na década com o seu nome, com certeza vai ser diferente, tá? Quantas pessoas nasceram na década de 2000? Vai lá na década de 2000 e consulta. Consultou, pega a informação, registra a informação aqui no formulário. Qual é o estado com maior taxa de nascidos com o seu nome? Então, estou consultando o gráfico
certo? E eu vou consultar agora a tabela. Mesmo assim, ele me traz no sumário aqui essa informação, mas eu posso constar na tabela que eu pego a informação bem completa, desde número de população, frequência, dentro desse número quantas pessoas que têm um nome, e a cada 100 mil pessoas, então, quantas pessoas que têm um nome Ivan, né? Em qual posição de popularidade está o seu nome? Essa parte da popularidade aqui. E aí, eu tenho outra pergunta que é: qual é a frequência e a taxa de nascidos com seu nome no estado de São Paulo, segundo a pesquisa? Então vamos lá no estado de São Paulo, que pode estar nessa posição ou em qualquer outra posição de taxa de pessoas com o seu nome. E aí você vai falar assim: olha, em São Paulo, de acordo com a pergunta aqui, né? Vocês vão falar a taxa é de 74,72. Pronto, só isso, tá? Quais são os nomes similares? Essa parte é a mais interessante que eu vi, assim, que é muito diferente, né? Como escrever o seu nome de várias formas, né? Pessoas que têm na sua certidão de nascimento esses nomes aqui registrados, ok? A atividade de gráfico, então, com relação à pesquisa de nomes no site do IBGE é esta, tá? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, perguntem no WhatsApp ou podem perguntar aqui no stream, aqui no mural aqui do Classroom de matemática, e aí a gente tira a dúvida, e no caso eu tiro a dúvida de vocês o mais breve possível, ou qualquer outra professora que sempre está no nosso apoio. Bons estudos e até mais.